A paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite a todos. Eu sou o irmão Josemar e você está no meu canal Jesus é o Centro. Nesta noite abençoada, a qual Jesus nos concedeu, eu quero trazer para nossos corações e para nossa mente uma mensagem de reflexão na palavra do Senhor Jesus Cristo. E que através dessa mensagem nós venha refletir, nós venha meditar e realmente nos conhecer de verdade. Porque muitas vezes o inimigo tenta nos distorcer e dizer que nós somos uma coisa, mas na verdade nós somos outras. Porque é Deus quem diz algo ao nosso respeito. E essa nossa reflexão nós encontramos aqui em Mateus capítulo 3, do versículo 16 e 17. E com a entrada no capítulo 4 da tentação de Jesus Cristo. Para que nós venhamos meditar e entender o que está aqui escrito. Nós venhamos prestar bastante atenção nas palavras que eu vou dizer. Eu quero que você preste bastante atenção no que está aqui escrito. E você reflita comigo e medite. Eu vou ler o versículo 16 do capítulo 3. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo das águas. E nesse instante o céu se abriu. E João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. Agora eu quero que você preste bastante atenção no versículo 17. O que está escrito: e uma voz dos céus lhe disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus disse que Jesus é o filho dele e ele se agrada de Jesus. Entrando aqui no capítulo 4, onde fala já da tentação de Jesus, no capítulo 4 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome, ou teve fome. Versículo 3: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Preste atenção o que ele falou no versículo 3 e o que Deus falou no versículo 17 do capítulo 3. No versículo 4, respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Agora vamos começar a pensar aqui. O capítulo 3 de Mateus fala sobre o batismo de Jesus, ao qual ele vai até João Batista ser batizado. Sabemos nós que Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tem pecado, e o batismo é um símbolo de arrependimento, como o próprio João Batista afirma. E ele também, João Batista, não quer batizar Jesus porque ele percebe, e com certeza ele sabe, que ele não era digno de se batizar o Mestre, Jesus Cristo. Mas Jesus disse: deixa, para que se cumpra toda a Escritura. E no versículo 17, que eu quero que você preste bastante atenção, Deus falou, quando Jesus foi batizado e a pomba representando o Espírito Santo, que João ouviu quando desceu do céu, Deus do alto, lá das alturas, grita e diz: este é meu filho amado, em quem me agrado. Só que no versículo 3 do capítulo 4, Satanás chega a Jesus depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites e faz a seguinte pergunta: tu és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual é a primeira lição dessa noite, irmão, que nós temos que ter? A pergunta é: qual é a sua identidade? A quem nós estamos dando ouvidos? Em quem nós estamos acreditando? Nós estamos dando ouvido à voz de Deus ou à voz do inimigo? Em quem você mais acredita? Porque aqui Deus diz que Jesus é filho dele. Mas Satanás diz: se tu é, transforma essas pedras em pães. Então vamos ver algumas passagens aqui onde Jesus afirma que ele é filho de Deus. Por exemplo, aqui em Lucas capítulo 2, versículo 49. Respondeu-lhe ele: por que me procureis? Não sabeis que eu estaria na casa de meu pai? Isso aqui é Jesus com 12 anos de idade, já tendo a convicção e a certeza, talvez até antes. Com certeza antes ele já sabia que ele era filho de Deus. Porque Jesus em nenhum momento teve dúvida que ele era filho de Deus. E ele fala para os seus pais que deixaram ele lá no templo, mas Jesus estava lá não porque foi esquecido, mas porque ele tinha que estar lá. Ele afirma isso. Nós também vemos que em Mateus capítulo 16,
26, no versículo 39, indo um pouco distante, prostou-se o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E em outras passagens onde Jesus afirma, por exemplo, lá em João 17, na oração dele, ele diz: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, ou seja, Jesus tem certeza. E as outras passagens nos evangelhos que Jesus em diversas vezes fala: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus sabia e sabe que ele é filho de Deus. Mas a pergunta é: você sabe que é filho de Deus? E talvez você saiba disso, mas o diabo está tentando confundir a sua mente e o seu coração, dizendo que você não é filho de Deus. E talvez ele deve estar usando essas afirmações. Por quê? Dependendo do contexto do que você está passando. Jesus aqui, ele está onde? Jesus aqui, ele está numa missão, ele está em um propósito. Quem leva Jesus ao deserto não é o diabo, não é nada, é o Espírito Santo que leva. Ou seja, é Deus que leva ele para o deserto, para demonstrar que nem todo mundo que está no deserto é o inimigo que levou, é por estar em rebeldia. No caso de Jesus, que pode ser o seu caso, você esteja lá porque Deus está preparando na sua vida algo maior. Deus esteja fazendo você crescer espiritualmente, amadurecer no deserto, que é a nossa escola, para que você cresça e quando você sair de lá aprovado, você suporte os dias maus. Porque é isso que acontece com Jesus. Só que Satanás é ardiloso, ele sabe da fraqueza humana. De Jesus ele foi só quebrar a cara, porque eu e você sabia que com Jesus ele não ia conseguir nada. O problema é conosco, que somos limitados, que somos pecadores e temos a natureza pecaminosa. O nosso Senhor Jesus venceu ele, e nós temos vencido o diabo, e ele sabe exatamente aonde começar a nos perturbar e a nos confundir. Aonde foi que ele disse: se tu és filho de Deus? Lá quando Jesus começou a ter fome, quando o corpo começou a sentir necessidade, aí ele foi lá afirmar: tu não pode ser filho de Deus, porque tu está 40 dias, 40 noites sem comer. Que propósito é esse? Que tu está passando tantos dias sem comer? Jesus respondeu o que para ele, irmãos? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeiro, irmãos, qualquer coisa que Satanás oferecer, nós temos que rejeitar. Ela pode ser aparentemente a melhor coisa do mundo, veio dele, temos que rejeitar. Nada que vem do diabo, nada que ele oferece é bom. Quem está oferecendo aqui, ou quem está dizendo, é ele, como ele vai dizer lá na frente. E ele diz isso porque Jesus está numa situação difícil, que talvez seja sua. Talvez você esteja numa situação difícil, o diabo está perguntando: você é filho de Deus? Ah, eu sou filho de Deus, mas desempregado. Você é filho de Deus doente. Você é filho de Deus com problema no casamento. Você é filho de Deus com essas situações todas ruins na vida. E o que é que você tem que dizer para ele? Sim, eu sou filho de Deus, porque o que eu estou passando no momento não relata toda a minha história, toda a minha vida. O momento ruim que eu estou passando não relata o trajeto do meu caminho com Cristo. Então esta é a primeira lição. Nós somos filhos de Deus, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Jesus nos adotou quando nós aceitamos Jesus, ou quando ele nos aceitou, quando nós erguemos nossas mãos cansadas para o céu e confessando os nossos pecados diante dele, ele nos adotou como filho, e hoje nós somos filhos. A nossa identidade hoje é cristã. Quando alguém lhe perguntar, a primeira coisa: quem é você? Você não diga que é homem, que é mulher, que é advogado, que é médico, que é trabalhador, que é pai de família. Não, você diga: eu sou filho de Deus, eu sou cristão. Essa é a primeira lição que nós temos hoje. A segunda lição, irmãos, está aqui. A parte do jejum.
que é uma coisa extremamente importante em nossas vidas. Nós sabemos que aqui na passagem de Jesus Cristo só fala que ele jejuou, mas nós sabemos que Jesus, toda vez que ia para o monte, ele orava, ele falava com o Pai, e é impossível Jesus estar 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e não estar orando. Você, por exemplo, já jejuou sem orar? Claro que não. Você sempre jejuou e orou. Então ninguém faz jejum sem oração. Então Jesus ele está jejuando, mortificando a carne, enfraquecendo a carne e fortalecendo o espírito, vivificando o espírito, como nós temos que fazer. Por isso, irmão, que o jejum é muito importante nas nossas vidas. A oração, falamos com Deus, e o jejum mortifica a nossa natureza, a nossa vontade de errar. Deixa eu lhe falar uma coisa: o deserto nós só vencemos com jejum e oração. Momentos difíceis em nossas vidas nós só vencemos com jejum e oração, porque o jejum e oração faz nós perseverar, faz nós lutar e insistir por aquilo que nós acreditamos. Então continue orando, irmão, continue jejuando, não desista. Se você está nesse deserto, se não é o deserto do Egito, que realmente aquele deserto ali, Jesus colocou ele lá porque eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. Era porque eles não estavam preparados. Então Jesus colocou eles no deserto 40 anos para caminhar em redor, porque eles não estavam prontos para entrar. Jesus estava preparando eles. Eles automaticamente não tinham comunhão com Cristo. Mas Jesus aqui, eu creio que também você tem comunhão com Jesus. Você deve estar nesse deserto agora, porque Deus está preparando algo maior na sua vida, porque Ele quer aperfeiçoar você. Ele quer tornar você diferente da maioria. Você lembra de Eliseu? Você lembra de Ezequiel? Ezequiel foi para um vale de ossos secos, um profeta. Deus levou ele lá para quê? Para mostrar para ele coisas que a maioria não viu. Então talvez, irmão, quando você sair desse deserto, você vai ter uma intimidade com Deus que a maioria não tem. E não é para você se ensoberbecer, não. É para você ser grato a Deus e agradecer por esse deserto que você venceu. E outra, quem possivelmente te colocou nesse deserto para te provar foi Deus, foi o Espírito Santo, como foi o caso de Jesus. E muita gente jejuou, irmão. Muitos homens de Deus na Bíblia fizeram jejum e oração. Você pega o caso de Moisés, que jejuou 40 dias. Você pega o caso de Elias, que jejuou 40 dias. Você pega o caso de Davi. Sabemos que é um jejum pelo um propósito que Deus não concedeu para ele, que era para que aquela criança não morresse, mas depois Deus dá uma bênção maior, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para você. E Paulo jejuou 14 dias lá no mar. Daniel teve aquele jejum de 21 dias, estava buscando uma confirmação de Deus, queria saber de algo, porque o povo não tinha ainda saído da Babilônia, foi buscar Deus numa perseverança grandiosa e conseguiu, ele obteve, ele conseguiu a resposta através de uma perseverança em oração e jejum, foi chamado de meu servo amado. Então ele, irmão, como ele e nós temos que fazer as mesmas coisas, estar em Cristo sempre orando, sempre jejuando e confiando que na hora certa Deus vai ouvir e vai atentar para nossas respostas. A terceira parte, a terceira lição, irmão, é o poder da palavra, que é o que Jesus fala para Satanás, quando ele vem dizer, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é um fato, irmão. O pão, que era a parte mais falada da Bíblia, quando se referia às coisas humanas, ela alimenta o nosso corpo, ela nos dá um sustento momentâneo, mas o sustento que nos dá para suportar as coisas ruins é o poder da palavra. Jesus chega a dizer em João, capítulo 6, depois que ele multiplica os pães, ele percebendo o coração do homem, viu que o povo comeu aqueles pães, se saciaram, mas Jesus diz, não buscai somente a comida que perece, mas antes buscai a comida que leva para a vida eterna. Que comida é essa? Que pão é esse? Não é o maná que desceu do céu, porque aquele maná era um alimento de dias após dia. O pão da vida é Jesus. E quem é ele? Ele é a palavra. E para você ver aqui e ler comigo aqui, tem várias passagens na Bíblia sobre a palavra. Por exemplo, Salmo 119, versículo 11.
escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 5,39. Examinai as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são essas escrituras que testificam de mim. Então, irmão, o deserto você vence no jejum e na oração. O diabo, Satanás, o dragão, a serpente, do jeito que ele vier, você vai vencer através da palavra, através do conhecimento da palavra, porque Jesus usa a palavra para vencer o próprio Satanás. E ele, irmão, veja bem, ele é muito esperto, não é? João 17,17, para completar: santificai-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, voltando lá, só para que você lembre, quem é a verdade? Qual é a verdade? É a palavra, meu irmão. Então, se Jesus disse que você é filho dele e acabou. É a palavra de Deus que é a verdade. É a palavra de Deus que é santa. Não é o que o diabo fala. Mas, infelizmente, irmãos, às vezes, nós preferimos ouvir o diabo por causa das aflições do momento, por causa das situações difíceis. Mas não ouça. Ouça a palavra de Deus, o que fala a respeito de você. Ouça a palavra, porque é ela que testifica de Deus, e ela muitas vezes testifica de você. Ela fala quem você é. Não faça, infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque eu vou falar do primeiro casal santo. Eu vou falar de Adão e Eva no princípio. O que foi que Deus falou para eles, irmão? Que está lá em Gênesis 3 e 4. Deus deu uma ordem para comer qualquer fruta, todas, menos da árvore do meio, que estava no meio dos jardins. E Satanás está falando com Eva, e diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de todos os frutos? A Eva confirma. O interessante, irmão, é que ela confirma. Ela afirma: é verdade, Deus disse que nós podemos comer qualquer coisa, menos dessa árvore. Se nós comer dela, nós morremos. Aí Satanás diz no versículo 4: não morre não, pode comer. Ou seja, Satanás sempre está tentando distorcer a palavra de Deus. Satanás está sempre tentando distorcer aquilo que Deus falou. Então dê ouvido à palavra de Deus. É a ele que você tem que dar ouvido. É a ele que você tem que responder. E na parte 4, para nós acabar aqui, na última reflexão e lição, infelizmente isso vai sempre acontecer enquanto nós tiver vida. A quarta lição é: o tentador sempre volta. Ô irmãos, e é verdade, irmão, ele sempre volta. Em Lucas capítulo 4, no versículo 13, que continua também falando da tentação, em outra passagem, diz assim, ó: e tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Ou seja, Satanás tentou derrubar Jesus de todas as formas, não conseguiu. É óbvio que ele jamais ia conseguir derrubar o Criador, porque ele é uma criatura inferior a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que ele voltaria no tempo oportuno, ou seja, nos tempos que ele tivesse oportunidade. E ele teve, irmão. Infelizmente teve um momento que ele usou até o Pedro, teve uma oportunidade naquela hora de fazer aquilo. Então, irmão, nós sempre temos que entender isso. Ele sempre vai voltar, mas também você sempre esteja preparado. Ele sempre vai voltar, mas você sempre esteja vigiando, buscando a Deus, porque para quando ele voltar, porque ele possa ter tentado você hoje ou há meses atrás, fique sabendo, irmão, ele não vai deixar você quieto, porque você é muito precioso para Deus. A sua alma tem um valor incomparável, não tem explicação o valor que você tem para Deus. Ele deu seu filho, Jesus, por você, por mim. Então você é muito importante. E Satanás, sabendo disso, não vai querer que você vá morar aonde ele morava, que é lá na glória. E o que é que você tem que fazer? O que está aqui em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que se sujeitar primeiramente a Deus. A Bíblia diz que nós temos que
se humilhar debaixo das suas potentes mãos. Humilhar-vos debaixo das suas potentes mãos e ele vos exaltará. Aí você pode dizer, seu irmão, você falou que nós temos que guardar a palavra. Temos que guardar a palavra. E se o ser humano pecar? Simples assim, se arrependa. Eu não falei Salmo 119, 11, onde diz, esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe quem é que falou isso aqui? Foi Davi. Davi disse que esconder a palavra no coração. Mas você sabe de um dos atos de Davi. Você sabe de uma das coisas que Davi deixou acontecer de forma intencional. Então não é, irmãos, porque você e eu guardamos a palavra, tememos a Deus, se sujeitamos a Ele, resistimos o diabo, que você jamais irá pecar. Você não é Jesus. O único homem que pisou nessa terra e não pecou foi o Pai, foi Jesus Cristo. Todos pecaram, todos falharam. Davi não continuou no erro. Davi, pelo contrário, no Salmo 51, ele pede para Deus renovar um coração puro e reto. E diz também, Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então não é por causa de uma falha, de um erro seu, que o Espírito Santo vai sair de você. Mesmo você guardando a palavra, há uma possibilidade de você errar, de você pecar. E temos diversos exemplos. Homens de Deus que erraram, Moisés, todos erraram, mesmo guardando a palavra, mesmo temendo a Deus, mas não continuaram no erro. Então que nós venha refletir nessa reflexão que eu preguei aqui, sobre quem nós somos, o quanto é importante o jejum e a oração, o quanto é importante a palavra de Deus, que é a coisa mais importante, é com ela que nós vencemos Satanás, porque ele sempre vai usar uma coisa fora do contexto, para nós entender que é isso que nós temos que fazer. Foi o que ele falou para Jesus. Só porque Jesus falou 2 vezes que estava escrito em Mateus, ele disse, então também está escrito, te joga daqui de baixo, daqui de cima, porque te darás ordem ao teu anjo, ao teu respeito, para que te guarde, e não tropece em nenhuma pedra. Realmente está escrito no Salmo 191, mas ele usou fora de contexto. Está escrito, mas nem tudo que está escrito é para ser vivido se não tiver do jeito certo, da maneira certa. Por exemplo, não está lá no Salmo 37,5, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Eu e você, sabendo disso, não vai fazer qualquer coisa? Não, porque Jesus falou lá em Mateus que também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmão, não podemos dar jamais ouvido à voz do diabo. Tudo que ele oferecer, nós vamos rejeitar e aceitar as coisas de Deus, que embora aparentemente pareça que as coisas de Deus sejam mais difíceis ou até mesmo ruim do que as do diabo. Porque naquela tentação, irmãos, Satanás ofereceu para Jesus o reino, a glória e o poder. Ofereceu os reinos deste mundo. Jesus rejeitou, porque o reino de Jesus não é o da terra, é o do céu. E o reino que Deus preparou para você também não foi esse terreno. Isso aqui tudo vai passar. O que Deus preparou para você é maior do que o que está aqui embaixo. É o que está lá em cima e é a vida eterna. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Peço a você mais uma vez que se inscreva no meu canal, que dê o seu like, seu joinha, que convide pessoas para ouvir essa mensagem, para que nós venhamos meditar naquilo que está escrito e naquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.